Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, hoje é um dia de ação de graças. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Amém. Todos os dias nós temos que tomar como um dia especial. A palavra do Senhor diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? E para isso não tem circunstância não. É na alegria e na tristeza. A gente tem que adorar o nome desse Deus. Amém? Abra por favor a sua Bíblia. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 27. Pede a partir do verso de número 39. Mateus capítulo 27, verso 29 diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Amém? Amém. Não é fácil. Não é fácil, pastor Roberto, pastor Ângelo. O de repente, ele acontece. O de repente aconteceu, infelizmente, agora, na vida da família da Neide. É por isso que nós pregamos. É por isso que nós nos esforçamos na palavra de Deus, para estar em dia com Deus. Porque o de repente chega para nós também. Então nós não podemos vacilar, nós não podemos relaxar. Como bons soldados de Cristo, nós precisamos estar atentos. Porque esse momento chega. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu dei um tempo. Eu falei: eu estou muito novo para servir a Deus, para seguir os passos do Senhor. Mas eu não sabia que eu estava perdendo meu tempo por não ir para a presença do Senhor, que era a melhor coisa que poderia acontecer. Quando a gente passa a andar no centro da vontade de Deus, uma coisa acontece dentro de nós: a confiança em Deus. Amém? O Senhor Jesus, nos últimos momentos dele, a palavra diz que quando ele estava no Getsemane, ele estava lá orando, e ele estava triste, ele estava com medo, e ele suou gotas de sangue. Isso não impediu o Senhor Jesus de carregar aquela cruz até o Calvário, de ser pregado naquela cruz. E as pessoas agora passavam, olhavam para ele pregado na cruz, meneavam a cabeça. Imagina o que eles estavam pensando dele. Esse maluco, beleza, ele falou que era filho de Deus, que poderia destruir o templo, que em 3 dias ele reedificaria o templo. Esse camarada curou muitas pessoas, ele fazia uma magia, mas agora ele não pode salvar a si mesmo. Zombavam dele, escarneciam dele. Mas uma coisa ninguém podia negar: olhavam para ele e viam que ele confiava em Deus. Aleluia! Está aqui na palavra. Confiou em Deus. O exemplo de Jesus Cristo para mim e para você, nós não podemos perder de vista.
Nós não podemos tirar da nossa memória. Nós não podemos nos apartar deste verso, porque ele nos ensina. Porque as pessoas que menearam a cabeça para Jesus, que zombaram dele, eles podiam falar o que quisessem, pensar o que quisessem, mas uma coisa eles viam: que Jesus confiou em Deus. Ele cumpriu todo o propósito da vida dele. Ele cumpriu tudo que o Pai determinou. Ele falou com Deus: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que o negócio ia ser feio. Mas ele não saiu do propósito. Ele confiou em Deus. O nosso irmão José, que foi governador do Egito, vendido como escravo, traído pelos irmãos, invejado pelos próprios irmãos, foi preso injustamente, mas ele confiou em Deus. Ele não saiu do propósito. A mulher de Potifar quis dar um jeitinho para José, quis ter um lance com José, quis dar para ele uma oportunidade no inferno. Se José tivesse visto na mulher de Potifar a oportunidade de sair daquela situação de escravidão, o propósito de Deus não teria cumprido na vida dele. Mas sabe o que José fez? Ele confiou em Deus. Ele não saiu do propósito. Ele tinha uma promessa. Ele sabia que aquele que tinha prometido era fiel para cumprir e iria cumprir ao seu tempo. Eu sei que é difícil. Nós oramos pela nossa irmã aqui agora. A dor que ela deve estar sentindo é um negócio que nós não conseguimos dimensionar. Mas o propósito de Deus foi cumprido na vida do pai dela, está sendo cumprido na família dela. E nós precisamos entender e confiar em Deus, que todas as coisas estão sob o domínio do Senhor. Abraão, quando subiu Moriá com Isaac, o filho da promessa, Abraão está subindo o monte. E o que eu acho mais interessante é que quando ele mandou os empregados dele ficarem pelo caminho que ele iria subir ao monte, ele falou: nós estamos indo, mas voltaremos. Aleluia. Eita glória. Deus tinha falado com ele que ele ia sacrificar Isaac. Deus tinha dito para ele que o filho da promessa ia ser imolado, ia ser sacrificado. Mas ele, numa palavra de confiança, ele não sabia o que Deus ia fazer. Mas ele confiou em Deus. Oh glória. E ele disse assim: nós voltaremos. Oh meu irmão, deixa eu te falar, se Deus te fez uma promessa, você pode crer que vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque Deus não erra o alvo, e o alvo da promessa de Deus é você, é a sua família, é a sua casa, é a sua vida, e Deus vai fazer no nome de Jesus. Aleluia! Deus vai fazer. Deus vai fazer. Há uns dias atrás eu fui jogar futebol. Não aguento mais, não é burro. Se esperar não ter dor, eu não vou mais. A gente vai na fé, confiando em Deus, vai chegar lá, as dores vão acabar. E quando eu cheguei, eu estava no meio do campo, a pelada estava para começar. Um amigo que está lá com a gente há muito tempo, um colega ali na pelada, me chamou e falou assim: preciso conversar com você. Pois não, me chamou no canto. Falou assim: vocês me chamam de Serginho. Serginho, preciso de você. Eu falei: quem foi? O que aconteceu? Ora para minha mulher. Eu falei: mas o que está acontecendo? Nós não temos religião. Mas eu sei que você é pastor. Ora por ela, porque ela fez uns exames. E nos exames que ela fez, o médico chegou à conclusão que os nódulos que estão no seio dela têm a densidade, eu não sei como dizer, de ser maligno. Ora para nós. E eu comecei a orar. Mas antes de sair daquele encontro ali no meio do campo de futebol, eu falei assim: Deus tocou no meu coração. Eu falei: fique em paz. Deus vai te dar uma experiência que você nunca imaginou na sua vida. Viu?
Não vai ser nada em nome de Jesus. Deus vai derramar tudo em nome de Jesus. E nós começamos a orar. E pela madrugada Deus me dava umas palavras, eu enviava para ele. E na direção de Deus eu fui orando e confiando em Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. E isso não é história da carochinha, não. Isso é uma verdade absoluta. Só que nós precisamos o quê? Confiar. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos capítulo 5, aquela mulher profetizava para Herodes: se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curado, porque eu sei que ele é Jeová Rafa. Aleluia! E quando aquela mulher vence a multidão, ela toca em Jesus, nas vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia foi estancada. Imediatamente ela ficou curada, aleluia. E na semana passada, quando foi na segunda-feira, meu telefone tocou. Era o meu amigo. Eu não vou dar o nome dele aqui, porque eu não pedi autorização nem para ele, nem para a esposa dele, mas eu convidei para vir ele dar um testemunho. E ele falou que vem. Mas ele me ligou e falou assim: meu amigo, eu quero te agradecer. Eu falei: por quê? O que aconteceu? Saímos agora do consultório do médico. E o tumor é benigno. Aleluia. Minha mulher não está condenada à morte, não. Ela foi curada. Ela foi curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente falando, quem me ligou foi um ímpio. Quem me ligou foi alguém que não conhece Jesus, mas ele confiou no Senhor. Ele ouviu uma só palavra e confiou no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós não somos envergonhados. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Podem estar olhando para você, podem estar vendo seu nome lá no Serasa, podem estar olhando para você e vendo você sair com a mesma roupa de 10 anos atrás. Podem estar olhando para você e ver que você ainda não conseguiu comprar sua casa própria, adquirir o seu carro. Pode olhar para você e pensar no que quiser, mas eu quero te dizer um negócio: continua confiando em Deus, continua crendo no Senhor, não abre mão de confiar em Deus. As pessoas olhavam para Jesus, elas podiam pensar o que quisessem, mas elas viam a confiança dele no Senhor. As gotas de suor de sangue não era porque Jesus não confiava no Senhor. A tristeza que ele sentia não é porque ele não confiava em Deus, é porque ele estava passando por uma dor, por uma agonia, estava angustiado, como muitas vezes eu e você ficamos. E a gente acha que está tudo acabado. E nós achamos que não vamos conseguir vencer. Na hora que eu falei que hoje era um dia de ação de graça, que nós chegamos no mês de agosto, eu olhei para muitos rostos aqui de pessoas, e as pessoas estavam numa satisfação sincera. Eu pressenti isso aqui, a sinceridade e a alegria. Sabe por quê? Porque nós chegamos até agosto. Porque talvez você também pensou como eu, que nós não conseguiríamos chegar, não conseguiríamos pagar as nossas contas, não conseguiríamos estar aqui de pé para adorar ao Senhor, mas nós estamos. Porque Deus marcou esse encontro, sabe por quê? Porque nós confiamos nele. Deus preparou esse encontro para esse primeiro domingo do mês. Você se preparar, sair daqui fortalecido para vencer também o mês de agosto, em nome de Jesus. Pode confiar em Deus, você vai vencer, a porta vai abrir. A porta vai abrir, não temas. Você está vendo o que na sua conta? Está negativo? Pela fé, veja positivo. Profetiza como mulher do fluxo de sangue. Fala: eu não sei como vai ser, mas Deus vai me surpreender. Deus vai surpreender a minha família. Deus vai surpreender os meus amigos. Eles vão saber quem é o Deus que eu sirvo. As pessoas precisam ver
a nossa confiança em Deus. A todo momento nós somos levados à prova. A todo momento nós somos desafiados na nossa fé. Porque o inimigo quer é nos envergonhar. Você está passando por isso? Você não é crente? Você não falou que Jesus morreu por você? Aí agora, uma situação como essa que aconteceu aqui hoje, é onde as coisas se definem, irmão Betinho. É o momento do entroncamento de quem serviu a Deus e quem não serviu a Deus, quem creu e quem não creu. É a hora que nós precisamos trazer à memória e à reflexão a importância do sacrifício de Jesus. Nós vamos ter a Santa Ceia hoje. E a Santa Ceia, ela não pode ser realizada, entendida de qualquer maneira. Você pode estar se alimentando com um pedacinho aqui de pão, um suco de uva, mas esse é o corpo de Cristo que foi dado por mim e por você. Aleluia! E quando nós fazemos esse ato, quando nós processamos a Santa Ceia, nós somos libertos pelo corpo e pelo sangue do Senhor. É uma renovação de aliança. É uma renovação de aliança, é uma novidade de vida. Nós temos que sair daqui diferente do que a forma que nós entramos. Isso é entendimento. Nós temos que ser libertos para isso, para viver essa maravilha na nossa vida. E isso é o que? Confiança em Deus. Confiança porque o Senhor Jesus disse que entregasse por nós. E que toda vez que nós ceássemos era o corpo e o sangue dele que nós estaríamos recebendo. Se nós banalizarmos a Santa Ceia, nós estamos banalizando o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo. E para nós sermos destinatários dessas promessas, dessas maravilhas, a gente tem que estar atento ao contexto da palavra de Deus. O pastor Roberto me ajudou muito a pregar hoje, quando ele mandou no grupo lá Josué 1:9 e Josué de 7 a 9. Porque lá em Josué capítulo 1, verso 9, Deus fala assim: eu sou contigo, Josué. Vai dar tudo certo, você vai vencer, Josué. Só que no número 7 e no número 8 ele fala assim: observa todos os mandamentos do meu servo Moisés. Não aparte a palavra da lei da tua boca e nem do teu coração. Mas as pessoas às vezes, e isso, meu irmão, não é culpa minha nem sua, isso é geracional. Nós somos a geração do fast food. Antigamente a gente ia para comer um sanduíche, a gente já sabia, vamos esperar ali, tem uma filinha, o camarada vai demorar para preparar. Hoje a gente entra na fila de um fast food, e o negócio em 5 minutos a gente não sai lá na frente, a gente fica decepcionado, fica nervoso, já está numa pelada e não quer nem saber, não anda mais no negócio. Eu estou infeliz, porque não funcionou direito esse fast food. Eu estou infeliz. Porque a gente quer que o Senhor trabalhe exatamente da forma que nós achamos que deva ser. E Deus tem uma forma única de trabalhar. Do jeito dele. No tempo dele. Da forma dele. Nós não vamos mudar isso. Sabe a nossa irmã que foi curada lá da hemorragia, lá em Marcos 5? Aquela mulher, por muito tempo, ela foi maldita. Porque na lei mosaica diz que as mulheres que tivessem fluxo de sangue contínuo eram malditas, tinham que ficar fora do arraial. E aquela mulher era uma mulher maldita. Ela não poderia estar onde ela estava. Ela tinha perdido a sua origem de promessa de Deus. Mas no momento que ela se identifica para Jesus, além da
confiança dela, da fé dela de tocar em Jesus, ser curada, quando Jesus pergunta assim: quem me tocou? No meio da multidão ela fala assim: fui eu. Fui eu. Jesus veio para ela e falou assim: filha, aleluia, filha. A mulher era maldita, ela estava excluída. Agora ela estava no seu lugar de direito. Ela passou um tempo fora. Ela passou um tempo sendo marginalizada. Ela passou um tempo sendo desprezada. Ela passou um tempo de angústia, de sofrimento. Mas agora ela veio para um lugar que lhe pertencia, aonde tinha a promessa de Deus, aonde Deus iria cumprir na vida dela, no tempo certo, que agora tinha se cumprido. E o Senhor Jesus diz: filha, vai em paz. Aleluia. Aquela mulher não tinha paz. E agora ela é readotada pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Ela recebe de volta aquilo que era dela, que tinha sido roubado pela enfermidade, pelo mal. Ela recebe a paz. E Jesus diz para ela assim: agora ser curado desse seu mal. Aleluia. O que ela mais queria foi a última coisa que o Senhor fez referência. Sabe por quê? Porque Deus tinha coisas melhores e maiores para ela. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida do que aquilo que você quer, que você deseja, que você sonha. E você pode ter certeza que o tempo de Deus vai chegar, que a glória de Deus vai ser manifestada, que a fidelidade de Deus vai acontecer na tua vida. E quem vê vai ter que dizer: olha como é que a vida dele, como é que a vida dela foi transformada. Sabe por quê? Porque confiou em Deus, porque esperou em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ficar decepcionado. Fala com a pessoa do seu lado: quem te prometeu é fiel para cumprir. Viu? Quem te prometeu é fiel para cumprir, vai cumprir. Amém? Em nome de Jesus. Confiou em Deus. Você tem confiado em Deus? Nós trouxemos aqui exemplos de pessoas na Bíblia que confiaram em Deus, acima de qualquer circunstância. Deus está requerendo isso de nós. Isso já era o que Deus falou com Josué: esforça-te, Josué, tem bom ânimo. Por que Deus falou com Josué: tem bom ânimo? Porque tem hora que dá desânimo mesmo, tem hora que dá vontade de chutar o balde de leite cheio. Eu não aguento mais. Isso não é vergonha admitir isso. Vergonha é ficar fracassado. Vergonha é ficar derrotado. Agora, para nós termos um resultado diferente, pastor, eu tenho confiado em Deus e não tem acontecido nada na minha vida. Deixa eu te dizer, com todo carinho do meu coração, tem hora que a gente tem que parar e fazer uma reflexão. Porque às vezes a gente está até confiando em Deus, mas tem princípios de Deus que precisam ser observados. O Senhor diz na sua palavra que Ele vela pela palavra dEle para que se cumpra. É pela palavra dEle que Ele vela, que Ele cuida para cumprir. E às vezes nós estamos querendo viver, nós nos entregamos a situações da vida que não são a vontade de Deus para nós. Aí nós estamos condenados a ficar frustrados, decepcionados e falar: não está acontecendo, Deus se esqueceu de mim. Eu tenho confiado, mas Deus se esqueceu. Jesus confiou, mas ele estava ali cumprindo o propósito de Deus. José se tornou governador do Egito, mas ele estava ali vivendo o propósito de Deus. Abraão subiu Moriá para sacrificar o filho dele, desceu abraçado por Isaac, aleluia, porque estava ali confiando em Deus e cumprindo o propósito de Deus. O que nós vemos em comum em todas essas situações é que as pessoas confiaram em Deus e fizeram o que era a vontade de Deus e venceram.
vencer sem fazer a vontade de Deus, estando em Deus, confiando em Deus, às vezes é um contrassenso. Porque o mundo nos impõe uma série de coisas, de modas, de costumes, de hábitos. E se a gente não vigiar, meu irmão e minha irmã, a gente tem isso por verdade. Porque são coisas que vão entrando devagarinho na nossa vida, e quando nós vemos, nós já estamos ali com uma teia de aranha, todo enrolado nessa situação. Porque nós não vigiamos. Nós temos que estar atentos, confiar em Deus sim, mas estando atento. Judas andava com Jesus. Judas tinha suas refeições com Jesus, sentado à mesa. Judas andava com os discípulos de Jesus, que Jesus tinha escolhido, ele mesmo. Mas o Judas deixou a miséria do mundo entrar no coração dele. Em determinado momento, a comunhão com Jesus foi para segundo plano. Era mais importante ele oferir resultados com aquelas 30 moedas de prata para ele, do que estar em comunhão com o Senhor, do que ter a salvação do Senhor sobre a vida dele. Judas não vigiou. E nós precisamos confiar em Deus, vigiando. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus estava conversando com os seus discípulos. E Jesus perguntou assim: quem dizem os homens que eu sou? Pedro imediatamente levantou e falou assim: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, mas eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Eita glória! Louvado seja o nome de Jesus. Pedro estava ali vivendo com Jesus, andando com Jesus, confiando em Deus, aprendendo de Deus. Mas 10 versículos depois, Jesus fala assim: mas eu vou ter que descer Jerusalém. Eu vou padecer muito na mão dos anciãos. Esses mesmos aqui, ó, que menearam a cabeça, que zombaram dele, que escarneceram dele. Jesus já tinha predito o que ia acontecer. E o Pedro virou e falou assim: de jeito nenhum, Senhor, eu vou permitir isso. Sabe o que Jesus falou com Pedro? Porque quando ele falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou para ele assim: mas não foste carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Pedro acabara de ter uma revelação de Deus, e 10 versículos depois ele vira para Jesus e fala que não ia permitir Jesus descer a Jerusalém. E Jesus vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. A mesma boca que confiou na revelação de Deus, a mesma boca que confiou na direção de Deus para dizer que ele era o Filho de Deus, agora era a mesma boca que dizia que ia impedir o propósito de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque não vigiou. Porque não vigiou. Sabe o que eu estou dizendo para você em nome de Jesus? Que às vezes, quando nós não vigiamos, a linha é muito tênue. Eu posso estar andando aqui, se eu andar um pouquinho para cá, eu continuo vindo para cá, mas eu já saí da presença de Deus. Então nós precisamos vigiar, confiar em Deus. Mas eu chamo a sua atenção para nós estarmos atentos em nome de Jesus. Amém? Estarmos atentos. Esse mês de agosto, eu vou liberar sobre a sua vida agora, que não será um mês comum na sua vida. Amém. Vai ser um mês de grandes vitórias em nome de Jesus. Amém. Será um mês de portas se abrindo, será um mês de reconciliações. Preste atenção nessa palavra. Você que guardou alguém no coração, ou alguém que te guardou no coração vai te pedir perdão. Será mês de reconciliação, porque Deus está mandando dizer a você nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu quero trazer uma palavra para você de exortação: vigia, vigiai e orai. Amém? Vigia, meu irmão. Sabe por quê? Porque o diabo vai tentar roubar a tua bênção. E se você vigiar,
Ele pode até vir por um caminho. Aleluia. Mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você confia nesse Deus que